A paz de em Al-Shah. Imagine uma cena, um comandante romano, um homem experimentado em batalhas e execuções, agora olhando para a cruz, com medo, em reverência, seu coração resistido foi quebrado. Ele viu com seus próprios olhos que o Salvador não era um mero criminoso. Ele era exatamente quem disse ser. Mas esse evento não foi isolado. O impacto da morte de Al-Shah não se limitou aos soldados, às multidões que falavam dele, mas também fez com que percebesse que algo extraordinário havia acontecido naquela manhã. Jerusalém estava em celebração. A cidade estava cheia de peregrinos que viajavam de diferentes regiões para celebrar a Páscoa. No entanto, em meio a essa celebração, um evento paralelo ocorreu. A crucificação de Al-Shah. Muitos se reuniram para assistir, alguns por curiosidade, outros para zombar, e um pequeno grupo, como os discípulos e Maria, sua mãe, com tristeza. Durante horas, o Filho do Homem suspenso na cruz, a multidão o ridicularizava. As pessoas gritavam coisas como: se tu és o Filho do Altíssimo, desça da cruz. Os líderes religiosos estavam satisfeitos por terem garantido sua específica e zombaram, dizendo que salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Para eles parecia a derrota final daquela que afirmava ser o Messias. Mas, à medida que os sinais sobrenaturais chegaram a se manifestar, a zombaria se transformou em medo. Primeiro veio a escuridão, repentinamente, ao meio-dia. Depois, o violento terremoto que abalou toda a cidade. O templo foi afetado, o véu foi rasgado, e até mesmo os túmulos foram abertos. A atmosfera tornou-se aterrorizante. Lucas descreve a consequência da multidão ao final da crucificação, quando todas as pessoas que fizeram se reunidas para testemunhar esse espetáculo viram o que havia acontecido, bateram no peito e foram embora. O bater no peito era um sinal de profundo remorso e angústia. As mesmas pessoas que gritavam crucificam apenas algumas horas antes
agora estavam fugindo em terror. Elas perceberam que algo muito maior do que imaginavam havia acontecido. O remorso começou a surgir, mas para muitos já era tarde demais. Aqueles que rejeitaram o Filho do Altíssimo agora entenderam que não estavam lidando com qualquer pregador, mas com o próprio Filho de Algo. Eles testemunharam sinais inegáveis, mas o que fariam com isso? A cena era avassaladora. As ruas estavam cheias de pessoas correndo, chorando, tentando entender o que havia acabado de testemunhar. Alguns líderes religiosos buscaram manter uma aparência de controle, mas no fundo sabiam que algo estava errado. Se tratava de um erro ao condenar aquele homem. A morte de Alcha não trouxe a paz que esperavam, mas um sentimento de culpa e inquietação. Esse momento foi um ponto de virada. Para alguns foi o início de uma tristeza sincera que os levariam à fé em Alcha. Mais tarde, no dia de Pentecostes, Pedro pregaria a essa multidão e 3.000 pessoas seriam convertidas. Para outros, no entanto, foi uma oportunidade perdida. Irmãos, estamos continuando esse assunto que é muito importante para que nós possamos alcançar o significado real da morte e ressurreição do Filho do Altíssimo. Nós vemos que as pessoas têm insistido, como no dia de hoje, tendo um espírito de rebeldia, enfrentando a verdade que está diante deles. Mas como a palavra diz, eles têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não escutam, têm boca, mas não falam. Estão como uma estátua. E a palavra diz que o homem tem que se converter de seus maus caminhos, porque é justamente o pecado que tem cegado o entendimento das pessoas, que tem cauterizado a mente das pessoas, de modo que eles não têm entendido o plano de salvação, eles não têm entendido o porquê do Filho do Altíssimo ser crucificado. Mas a palavra diz que não precisamos entender, precisamos crer e receber Yahshua como o Salvador das nossas almas, como aquele que foi enviado para nos libertar do pecado, deste mundo, da morte. Por isso é necessário nós nos esforçar mais para que o nosso entendimento
seja desenvolvido de modo a entender o chamado do Criador para nossas vidas. Está escrito que foi o Criador que nos escolheu para nós nos tornarmos filhos por adoção, reconciliados pelo sacrifício de Yahshua. O sangue foi derramado por nós. Yahshua sofreu por nós. Ele foi zombado, humilhado, ridicularizado por nós. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Prenderam suas mãos com prego, os seus pés. Ele sofreu intensamente por nós. E nós precisamos nos posicionar, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que a verdade tome parte da nossa mente e do nosso coração, de modo que as nossas vidas sejam libertas de domínios malignos para servir ao Criador em espírito e verdade, seguindo a Yahshua, o nosso Salvador. Somente nele encontraremos salvação para nossa alma, porque ele passou pela cruz, mas ao terceiro dia, morto, ele foi ressuscitado pelo poder do Criador para estar com o Criador na glória, à sua direita, glorificado. E logo, ele voltará, estará nas nuvens, nos aguardando, e o Pai nos levará ao encontro dele. Precisamos entender que temos que dar valor a tão grande salvação, porque ninguém merece estar lá no lago de fogo. Por isso, o Pai, pelo seu amor, nos trouxe a salvação, que é o seu Filho. De modo que a palavra diz: aquele que crê em Yahshua tem a vida eterna. Pois a vida que o Pai deu ao seu Filho, ele quer nos dar, para que possamos, junto com seu Filho glorificado, nosso Salvador, comemorar lá na glória, comemorar o grande livramento que abraçamos com muita fé e amor. E agora
como uma nova criatura, como filho adotivo e muito mais, como servo para servir o Criador na beleza da sua santidade. Vamos nos esforçar para agradar o Pai em tudo. Não vamos dar ouvido às vozes por aí, mas vamos viver ouvindo as orientações divinas para mantermos no caminho de retidão até chegar à vida eterna. A salvação é para aqueles que creem, e aqueles que creem e permanecem têm a vida eterna. A hora é agora. Precisamos entender que esse assunto mexe com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa essência, pois justamente ele trata da nossa salvação na pessoa bendita de Yahshua, que logo voltará, e precisamos estar prontos para o nosso Pai nos levar. E Yahshua há de receber nas nuvens os filhos da luz. Então é necessário que você que está em trevas, que está no caminho de pecar, perdição, você precisa vir para a luz, pois nas nuvens Yahshua receberá os filhos da luz. A hora é agora, o momento é chegado. Você, irmão, amigo, simpatizante, ajude o canal. Continuaremos ainda esse assunto, porque ele é profundo e glorioso, pois no Velho Testamento nós temos profecias que no Novo Testamento foram cumpridas na pessoa de Yahshua, o nosso Salvador. E o Pai diz: aquele que crê em Yahshua tem a vida eterna, e esse estará na morada celestial, e este louvará o Pai, bendirá o Pai, porque o Pai tem lhe feito muito bem. A hora é agora. Compartilhe, dê o seu joinha. A palavra diz: aquele que abençoar será abençoado, aquele que ajunta também será abençoado, e aquele que é por nós também vai ser abençoado. Então apoie essa obra, apoie esse trabalho baseado na verdade, para que todos nós estejamos prontos na hora que for tocado a trombeta e sermos arrebatados pelo Pai, para encontrar com seu Filho nas nuvens, o nosso Salvador. A hora é agora, o momento é chegar. Glória ao por tudo, glória ao por tudo, porque pelo amor dele estamos compartilhando com todos vocês a mensagem de salvação
nos formar como pessoas entendidas no plano de salvação, porque foi por amor e enviou o seu único Filho para nos livrar do lago de fogo. Glória e ao, louvemos o seu nome, porque Ele que é bom